E eu quero compartilhar hoje com os irmãos sobre ter intimidade com Deus. Então, quero que você pense desde já sobre a possibilidade de ter cada vez mais uma intimidade com o Senhor, enfim. Quero falar sobre o Deus que se mostra para a gente, enfim, através do exemplo de duas pessoas, uma em especial que está lá no Antigo Testamento. E pensando nessa pessoa em especial, uma mulher que passou por uma situação muito difícil, muito complexa na sua vida. E muitas vezes nós estamos como ela. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por situações bastante complicadas, por problemas. Muitas vezes nós perdemos a esperança de algo ou diante de alguma circunstância. E muitas vezes nós sentimos como se Deus estivesse alheio à nossa realidade. Muitas vezes, e eu creio que talvez você já se sentiu assim alguma vez na sua vida, que você tem uma situação bastante difícil para você, que você tem enfrentado, que tem sido complexa, mas você às vezes até se sente culpado por isso, e você pensa assim, Deus não vai se importar com isso. Tem tanta gente sofrendo mais, né? A gente tem visto toda a catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, e às vezes a gente olha para esses outros problemas e a gente pensa assim, não, tem tanta gente sofrendo mais, tem tanta gente passando por mais dificuldade que a gente, Deus não vai gastar o seu tempo, e nós esquecemos que Ele é eterno, mas nós pensamos, Deus não vai gastar o seu tempo comigo, com esse problema que é tão pequeno. E nós nos sentimos quase que como abandonados ou alheios, nos sentimos isolados, como se estivéssemos no meio de um deserto, um local onde ninguém pode nos encontrar, e ali nós ficamos pensando que estamos simplesmente sozinhos, desamparados. E talvez essa seja a realidade de você. Talvez também você seja uma pessoa que vem à igreja, que tem cultuado ao Senhor, tem cantado, tem feito suas orações, e talvez você sinta como se Deus não fala com você, não falasse com você, como se Deus não te ouvisse, como se fosse algo quase que ritualístico, mas você não percebe tanto Deus na tua vida. E eu quero... o meu objetivo hoje é mudar essa realidade e fazer com que você perceba que Deus, Ele se revela a você e que Ele deseja cada vez mais viver uma vida íntima e relacional contigo. E nós vamos pensar isso a partir do exemplo de dois personagens e um como principal, que é Agar e o seu filho Ismael. E nós vamos pensar então sobre o texto de Gênesis, capítulo 16, isso. Ah, tá, aqui, lá está pequenininho, mas aqui não está tanto. Gênesis capítulo 16 e também o capítulo 21. Nós não vamos ler todos os capítulos, eu gosto de dar a lição de casa para quem me ouve pregar, então, acho que até pelo fato de estar iniciando a vida acadêmica como professor, é bom dar a lição de casa. Então, eu quero deixar como lição de casa que você faça a leitura dos textos do capítulo 16 e capítulo 21 de Gênesis, com calma na sua casa, fazendo anotações, refletindo sobre o que eu vou falar aqui. Mas eu vou pincelar alguns trechos e vou dar um panorama geral sobre o texto ali para a gente entender, tá? Então, nós vamos pensar aí sobre o capítulo 16 até o capítulo 21. O capítulo 16 é quando Agar é apresentada. Então, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia aí, deixa a Bíblia aberta, porque eu só vou relatar um pouquinho do que está acontecendo. Nós temos aí nesses capítulos, a partir já do 15, do 14, você tem a presença de um homem chamado Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão, e a sua esposa Sarai, que depois é chamada de Sara. Abraão ele tinha recebido uma promessa de Deus, de que ele deveria sair de perto da sua família e ir para um local onde Deus mostraria. Ele vai então nesse local junto com a sua esposa, ele já é um idoso nessa época, e no capítulo 15 de Gênesis, ele recebe uma promessa que ele já tinha recebido, de que ele teria uma grande descendência, mas ele recebe a promessa de que ele teria um filho. Ali ele já está acima dos 70 anos. Então ele recebe a promessa de que ele vai ter um filho, mas Deus não fala quem seria a mãe. Não fala se seria Sarai ou se seria uma outra pessoa.
E Abraão tinha então, lá pelos seus 70 e pouco, e Sara seus 60 e poucos. Ambos já tinham uma certa idade. No capítulo 15, então, Abraão recebe a promessa de que teria um filho, e dele seria uma grande descendência. No capítulo 16, Sarai já idosa, já pensando, não posso ter filhos, Deus não me deu filhos e tudo mais, ela resolve então pedir para Abraão ter relações com a sua escrava. Ela tinha uma escrava chamada Agar, uma escrava egípcia, então ela entrega essa escrava e fala assim, olha, tenha relações com a minha escrava, se a minha escrava engravidar, você vai ser o pai. Para nós é estranho isso, né? Como assim vai pegar uma escrava, vai ter filhos com a escrava e ela vai ser a mãe? Aonde que fica essa troca, né? Mas no pensamento da época ocorria assim mesmo. Então a dona da escrava, se ela desse a escrava para ter relações com o seu marido, o filho que nascesse ia ser dela. Então ela entrega Agar para ter um filho de Abraão. Abraão então tem relações com ela. Só que, quando Agar engravida, ela começa a desprezar Sara, porque, enfim, ela iria dar um filho a Abraão e Sara não. E Sara, então, começa a incomodar, né, começa a ter problemas ali com Agar, a ser tão opressora com Agar, que Agar decide ir embora, né, decide fugir. E aí Deus se mostra para ela, nós vamos ver esse texto, essa parte do texto melhor depois, quando nós fizermos a leitura. Aí depois disso, no capítulo 16 e no capítulo 18, Deus fala para Abraão que ele daria um filho, mas que não seria o filho de Agar. Agar acaba engravidando, acaba tendo um filho, o qual deve chamar de Ismael. E aí, então Sara, ela acaba por receber essa promessa de que ela também seria mãe. Deus faz uma aliança com Abrão, e ele fala, inclusive muda o nome de Abrão. Abrão significa pai exaltado, e ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E muda o nome de Sarai para Sara, Sara significa princesa. Então ele faz esse acordo, né? E esse pacto, essa aliança com Abrão, e afirma que Sarai, agora Sara, vai ser a mãe desse filho da promessa. É interessante, lá no capítulo 17, você vai ver Sara quando escuta isso. Primeiro Abraão, quando ouve essa promessa, ele dá risada. Depois Sara, quando ouve essa promessa, dá risada também. E aí nasce Isaac, que significa ele riu, né? Então ali, mostrando esse riso deles. Passam-se alguns capítulos, algumas outras coisas acontecem ali no meio, e no capítulo 21, nós vemos o nascimento de Isaac. E o que acontece a partir do nascimento de Isaac, o fato de Ismael ser, na verdade, Agar, né, mas por conseguinte Ismael, serem mandados embora por Abraão. Só para a gente ter uma ideia nesse sentido assim de tempos, tá? Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasce. Quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos. Ele recebe com 99 anos a promessa de que Sara daria luz a Isaac com 100 anos. E com 100 anos, então, ele tem o filho Isaac. Então, Ismael, ali naquele período em que ele é mandado embora, ele tinha 14 anos. Nesse processo todo, nós vamos ver Deus tendo uma atitude de revelar-se a Agar e a Ismael, que são, principalmente a Agar, né, mas que nós vemos o quanto Deus se importa conosco, e é isso que eu gostaria de apontar hoje. Eu fiz esse panorama, a gente vai ler os textos, mas só para você ter uma noção, para a gente não ler o texto assim solto, tá? Mas eu gostaria que você lembrasse disso. Deus se importa com você. Deus se importa com a tua vida e Deus conhece a tua vida. E o que a gente vai ver nos textos é que, primeiramente, esse Deus que está presente, Ele é um Deus que vê e que se revela. E agora eu quero te convidar a acompanhar a leitura comigo, vai ter na tela, mas também se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o trechinho do capítulo 16, que diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Então, a partir do versículo 7, o texto diz assim:
O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: Multiplicarei tanto a sua descendência, que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse: Você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois disse: Teria eu visto aquele que me vê? Então, Agar era uma escrava, e ela era uma escrava, além de ser escrava, né, o regime de escravidão naquela época era um pouquinho diferente em alguns aspectos, mas a gente percebe que ela era uma escrava desprezada por Sara, principalmente a partir do momento em que ela engravida. Duas coisinhas chamam a atenção. Nesse capítulo 16, um pouco antes desse texto que nós lemos, que você vai ler em casa, você vai ver que Sara se dirige a Agar, falando com Abrão, falando a minha serva. Ela usa a expressão a minha serva. Então ela não fala a minha serva Agar, ou Agar está me incomodando, ou qualquer coisa assim. Ela fala a minha serva. E lá no capítulo 21, ela vai usar uma expressão ainda mais, bastante dura, quando ela diz aquela escrava. Quando a gente faz a leitura não tem entonação, mas na leitura você percebe a raiva, e principalmente no original uma diferença entre as duas palavras, e aqui a ideia de escrava mesmo, até num tom pejorativo. Então, Sara sempre desprezou a sua escrava Agar, ao ponto de o relato bíblico não mostrar nenhuma vez ela chamando ela pelo nome. Agar era uma mulher egípcia, estava longe da sua terra, ela estava na condição de escrava, ela tinha tudo para pensar que ela era alguém que ninguém se importava com ela, então ela foge, vai para o deserto, caminha desnorteada no deserto, e o texto, como nós lemos, ele mostra o anjo do Senhor chegando e falando: Agar, serva de Sarai. E aí ele continua fazendo a sua pergunta. Anjo do Senhor, no Antigo Testamento, muito provavelmente é uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação visível de Deus. O anjo do Senhor, quando aparece assim com a letra maiúscula, normalmente nas nossas Bíblias, muito provavelmente, né, o significado é que a pessoa viu Deus naquele momento. Então, a gente vê que o anjo do Senhor, ele aparece, ou seja, o próprio Deus, aparece diante de Agar, e ele pergunta para Agar: Agar, filha de Sarai. Em outras palavras, ele diz assim: eu te conheço. Ele chama ela pelo nome. Mesmo Sarai nunca tendo chamado, ou pelo menos nos registros bíblicos, chamar ela pelo nome, Deus, quando se apresenta a ela, ele chama pelo nome. Ele conhece ela. E também, lá no capítulo 21, quando ele vai se apresentar de novo, ele pergunta com outras palavras, né, vou parafrasear: o que foi, Agar? O que te aflige, Agar? Quando ele volta a falar com ela. É interessante nós percebermos que Deus chama ela pelo nome não somente porque Ele conhece, mas isso mostra que Deus vê Agar. Deus viu a vida de Agar, Deus via quem ela era, Deus via coisas até que aos olhos humanos não se podia ver. E Ele via Agar no deserto. E o deserto também traz algo bem interessante, porque ela vai ao deserto aqui no capítulo 16 e também lá no capítulo 21. E naquele tempo, o ir ao deserto tinha também um significado a mais, uma vez que o deserto era um local tido como um local em que ninguém vai, um local realmente deserto, mas um local em que nem Deus vai. Tanto que alguns até tinham o pensamento de que os demônios habitassem no deserto, porque assim, é um lugar tão inabitado que ninguém vai lá, nem Deus vai. Então, por isso, os demônios podem habitar por lá, porque ele não chega lá. Isso, claro, em outro sentido. Mas o fato é que, assim,
Agar vai nos dois momentos para o deserto, possivelmente também apenas para ficar sozinha, porque era como ela se sentia. Ela vivia um deserto interno, ela já estava no deserto mesmo sem estar lá. Ela estava sozinha, ela estava sem que ninguém tivesse perto. E nas duas situações, Deus se apresenta a ela naquele deserto. O que eu vejo no caso de Agar é que, nesse sentido de que Deus vê, é que às vezes a gente se sente justamente assim, como se Deus não estivesse nos vendo. E não é nem por maldade, no sentido assim, a gente até faz aquela oração assim, Deus, eu não sei se o Senhor está vendo isso, mas é que também, né, o Senhor tem tantas pessoas, e não é aquela coisa assim de, Deus não olha para mim porque olha para os outros, mas é de se sentir tão inferior e tão sem importância, que não vale a pena Deus olhar para a gente esquece que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus nos conhece, nos vê e vê todos os outros. E o que a gente vê no caso de Agar é que era uma mulher egípcia, escrava, longe da sua terra, era alguém que nós poderíamos dizer sem importância. E aquela mulher sem importância, Deus se importa tanto com ela, que Ele se apresenta a ela. Ele se mostra, ela vê, tanto que ela fala, eu teria visto aquele que me vê. E aí, não somente Deus vê, mas Ele também se revela a nós. Deus não é um Deus que quer ficar longe, afastado de nós. Ele não é só um Deus que criou todas as coisas, que mantém as coisas acontecendo, as coisas funcionando, e que não faz a mínima diferença nas nossas vidas. Deus não é um Deus que nos vê de longe e fica até torcendo para ver o que ia acontecer conosco, ou olhando e dando risada das nossas decisões. Deus é um Deus que nos vê e que se revela, porque Ele quer que nós vejamos a Ele também. Então, o que eu gostaria de, nesse primeiro momento, enfatizar é isso: Deus também te vê, Deus também te conhece, e Deus também quer se revelar a você, de forma visível, ainda que não literalmente, mas Deus quer se mostrar para você, Ele quer se apresentar, Ele quer te dizer, eu estou aqui, eu conheço você, eu vejo você. Deus deseja que nós encontremos a Ele, Ele quer se revelar a nós, mas o que o texto nos diz também, o que nós podemos aprender também, é que Deus ouve e fala. É muito interessante. Primeiro, Deus vê e se revela. Num segundo momento, Deus ouve e fala. O texto, lá no capítulo 21, que nós vamos ler, vamos fazer a leitura, dos versículos 15 a 17, nos diz o seguinte, se você está com a sua Bíblia aí, abra 21, 15 a 17, se você não está, acompanhe a leitura na tela. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo lhe disse, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Aqui já, então, o Ismael estava aí com mais de 15 anos, porque com 14 anos foi quando nasceu Isaac. O texto vai dizer que ele, quando foi desmamado, né, aí Sara pede a Abraão para mandar embora, e Abraão fica com aquele peso, assim, como é que eu vou mandar meu filho embora? E aí Deus fala para Abraão, fique em paz, pode mandar ele embora, porque eu vou cuidar dele e vou fazer dele uma grande nação. E aí Abraão então despede Agar e Ismael com um pão e uma vasilha de água. E eles vão para o deserto, e vagando ali até que chega um momento em que a água acaba. E a água acaba a tal ponto que Agar não tem mais o que fazer. Ela não tem de onde tirar água, ela não tem o que fazer, e ela olha o seu filho, e ela não consegue ter forças sequer para olhar o seu filho morrer de sede. Ela deixa o filho a uma distância, e vai para longe, porque ela não quer ouvir o filho dela morrer. Ela não quer ver o filho dela morrer de sede. E ela começa a chorar copiosamente.
E o texto nos diz, é interessante que o texto diz que ela levantou a voz e chorou, mas Deus ouviu a voz do menino. Aqui, menino, é um rapaz de uns 14 anos, 14, 15, talvez 16. E é interessante porque o texto não fala que ele estava chorando, que ele estava gemendo, que ele estava orando. A gente pode supor várias coisas, talvez chorando de dor, talvez orando ao Senhor como ele havia aprendido com o seu pai, Abraão. Mas o fato é que Deus ouviu a voz daquele rapaz, no seu momento de maior desespero, quando a sua mãe estava longe a ponto de não ouvir o seu lamento, o seu gemido, porque ela não queria ouvir aquele sofrimento. Mas lá no meio do deserto, onde não tinha mais ninguém, Deus estava lá, ouvindo choro, ouvindo oração, ouvindo lamento. E algo que também eu acho bastante interessante é o nome de Ismael. Ismael significa Deus ouve. E eu acho incrível como a gente vê a perfeição da palavra, no sentido de que a gente olha para Ismael, ele nasceu há 15 anos atrás, no momento em que Deus se apresentou a Agar, Deus ouviu a Agar, mas agora Deus ouve aquele cujo nome é Deus ouve. De fato, Deus é um Deus que ouve. Algo que também chama atenção no texto é que lá no começo, o anjo, no 16, o anjo do Senhor se apresenta, ele aparece diante de Agar. Aqui o texto traz duas palavrinhas, do céu. O anjo do Senhor, do céu, fala. Ele não aparece ali para ela, mas ele fala de longe. Deus, ele não somente ouve as nossas orações, o nosso lamento, a nossa tristeza, a nossa dor, o nosso coração, mas ele também fala conosco. Ele não é um Deus calado, um Deus que ouve as nossas orações, os nossos lamentos e faz de conta que nada está acontecendo. Deus fala. Ele não fica indiferente a nenhuma de nossas orações, inclusive aquelas que a gente não expressa, porque tem muita oração que a gente não faz da boca para fora. Às vezes, a gente aqui no culto, às vezes os irmãos vão falar, quem está dirigindo, vai com uma pessoa que você nunca orou, senta do lado dela e ora agora. E aí você vai orar pelos irmãos que estão sofrendo com a enchente, vai orar pela viagem dos pastores, mas aqui dentro tem uma outra oração que essa você não externa. E essa também Deus ouve. Eu fico assim impactado por aprender Libras. Uma das coisas que eu tenho o costume de fazer eventualmente é orar em Libras. Mas não é para exercitar Libras. É porque às vezes parece que assim, eu só vou conseguir expressar o que realmente eu quero dizer em Libras. E é muito interessante, porque realmente você não precisa falar com palavras. Porque Deus é um Deus que entende Libras também. Deus é um Deus que também fala em Libras, que fala conosco. Então ele fala das mais diversas formas. E Deus, ele não somente vê e se revela, ele não só se apresenta. Talvez você tenha percebido Deus te ver e se revelar para ti há 10, 20 anos atrás. E talvez a tua oração hoje seja uma oração de falar, mas de talvez não saber se Deus está ouvindo ou se Deus está falando. Deus ainda assim, hoje, ouve e fala. Talvez alguns de vocês, nesse exato momento, ou quando vieram para cá, nessa semana, pensaram, será que Deus ouve o que eu oro? Ouve o que eu falo? E eu posso te garantir que se eu estou te trazendo essa mensagem hoje, é por causa disso. Porque Deus gostaria de falar com você, dizendo, eu te ouço. Eu te ouço. Há uns dias atrás aconteceu uma situação interessante comigo. Eu e Vanessa estávamos ali durante a semana, pensando sobre uma situação, Eu particularmente,
uma mini crisezinha, e só eu e ela sabíamos. E eu encontrei uma irmã no mercado, e a irmã do mercado me chamou e falou uma coisinha: eu queria te falar tal coisa. Sabe aquela coisa assim que é exatamente aquilo que você estava falando para Deus? Eu sei que até na hora, até depois eu falei para a Vanessa, eu não soube, a irmã deve ter achado estranho, porque eu não tive reação. Porque eu não sabia como reagir. Porque Deus nos deixa assim, sem palavras. Porque Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele está presente nas nossas vidas. E uma terceira coisa que nós vemos no texto, na sequência, é que Deus age e deseja que nós hajamos, Ele dirige a nossa ação. O capítulo 21, versículos 19 e 21, nos vai apresentar o seguinte, o 18 também. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e a sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. Ela estava a ponto de morrer de sede, o filho a ponto de morrer de sede, e após Deus falar com ela, eu ouvi a voz do menino, Deus fez algo, Deus abriu os olhos dela, e diante dela tinha um poço. O poço estava sempre ali? Não sei. Deus colocou um poço ali? Não sei, é mais provável que o poço estivesse ali. Mas o fato é que, diante da iminência da morte, de sede, ela não tinha mais uma gota no cantil. Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço cheio de água, para ela poder sustentar, o seu filho. Deus, às vezes, também faz isso conosco. Às vezes a gente só não percebeu, mas a gente só precisava abrir o olho para ver. Além disso, o texto fala que Deus estava com o menino, Deus estava com o menino, Deus acompanhou. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa de que Ismael seria um grande povo. Os árabes são descendentes de Ismael, e ainda hoje são um grande povo. E graças a Deus por eles, temos que orar, porque há muitos árabes que precisam conhecer Jesus, muitos árabes têm sido usados e têm conhecido ao Senhor, é um povo gigante, todos vindos de Ismael, aquele menino que estava quase morrendo de sede. Deus abre os olhos de Agar, e ela vê um poço ali. O que é interessante é que o anjo do Senhor fala a Agar: levante-se, erga-se, levante-se, tome o menino pela mão e erga-o. E depois disso, ele abre os olhos dela, e ela vê o poço e vai lá. Deus, Ele age nas nossas vidas, mas Ele também espera uma ação de nós. E esse texto nos mostra que nós vemos muitas ações de Deus, e uma em especial que é nossa. Porque Deus, Ele vê, e Ele se revela. Deus ouve, e Ele fala. Deus age, tudo Ele, mas tem uma coisa que Ele espera de nós: que a gente faça o que Ele manda, que a gente obedeça, que a gente siga as suas instruções, mesmo que a gente não veja o resultado ainda. Agar ainda não tinha visto o poço quando Deus fala: levante-se. Ele não fala: levante-se, vai lá, olha ali o poço, serve água. Mas Ele fala: levante-se, erga-se, tome o menino pela mão. Quase como: confia em mim. Se eu prometi, eu vou cumprir. Então confia. E era isso que, em outras palavras, Ele estava falando para ela. Deus deseja que nós façamos o que Ele diz. E
para concluir, a gente está chegando ao final, eu amo o fato de poder pregar a palavra, porque além do tempo de devocional, que a gente aprende e é impactado, e Deus fala conosco, quando a gente vai preparar uma mensagem, Deus fala conosco. E é interessante que quando a gente revisita a mensagem para pregar, Deus fala conosco de novo. Eu tenho esse costume. Hoje a Vanessa até passava por lá, estava eu com o negócio aqui na frente, eu pregando para o invisível, né? Para repassar a mensagem, né? Enfim. E aí, é interessante que quando a gente vai fazendo isso, Deus vai falando de novo. E Deus me trouxe a lembrança de que eu fui como Agar e Ismael no dia que eu me converti aqui na igreja. No dia 26 de dezembro, eu estava indo para casa, era um sábado, eu já comentei algumas vezes na igreja aqui, alguns já tenham talvez ouvido, mas dia 26 de dezembro de julho de 2005, estava eu indo para casa, depois de sair da boate, umas 3 horas da manhã, chorando e pensando, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para que eu existo? Qual o propósito? Eu existo só para isso? Pensando comigo mesmo, eu não acreditava em Deus, não queria saber de Deus, tinha aversão a quando falassem de Deus e de igreja. Mas no domingo seguinte, aprove a Deus que eu viesse pela primeira vez aqui na PIB. E naquela noite, 31 de julho, o pastor Clayton estava pregando, e no final, na conclusão da mensagem, ele perguntou, o que você está fazendo com a sua vida? Para que você existe? E aquilo foi uma pancada para mim. Como? Nunca tinha visto o pastor Clayton na vida. Como é que ele ouviu? E imediatamente ele respondeu aos meus questionamentos. Você existe porque Deus tem um propósito para a sua vida, Ele quer que você viva para Ele. Que você entregue sua vida totalmente para Ele, enfim. Naquele dia eu fui para casa e eu orei a Deus, falando, Senhor, Deus, se Tu existe, muda a minha vida, dá um sentido. E é incrível, quando a gente revisita a nossa vida e revisita o texto bíblico, eu vi um Deus que me viu enquanto eu estava indo para casa. Um Deus que se revelou a mim quando eu vim aqui. Um Deus que me ouviu uma oração que eu não fiz, porque eu não estava falando com Ele. Eu nem sabia que Ele existia, mas eu estava aqui pensando isso. Um Deus que falou comigo. Um Deus que agiu para que eu viesse aqui. E não só isso. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu olho as coisas que eu faço. Eu olho os ministérios onde eu atuo. Eu vejo que Deus trabalhou em cada detalhe. Até naquilo que por muito tempo eu não gostava, porque Ele queria usar isso. E eu vejo que Deus tem agido, como o texto diz, né, que Deus estava com o menino. Eu vejo que Deus estava comigo, todos os momentos da minha vida, me dirigindo, me desenvolvendo, para eu fazer o que eu faço e para ainda fazer o que eu farei, se permanecer ainda um bom tempo por aqui. E Deus queria algo de mim, que eu me entregasse para Ele. Eu não sei qual que é a tua situação, mas eu queria te garantir, por meio da palavra, que o Deus que te conhece, Ele quer ser conhecido por você. Deus te conhece, Deus te vê. Ele quer que você veja, Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele. Não só de, que bom, eu sei que Deus está lá. Eu oro, mas não escuto nada, mas eu sei que Ele está lá. Não, Ele quer se revelar a você. Ele quer ser presente na tua vida. Ele te conhece, melhor do que você mesmo se conhece. O mesmo Deus que ouve você, Ele quer ser ouvido por você. Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem ouvido o teu lamento, Deus tem ouvido os teus pensamentos. E Ele quer que você ouça o que Ele diz. Ele quer falar contigo. E o mesmo Deus que age, Ele quer dirigir a tua vida.
Deus não quer ser só um espectador da tua vida, olhando, falando, fazendo coisas para ti. Ele quer te ajudar a dirigir a tua vida, para fazer aquilo que Ele te fez. Ele te fez com um propósito. E Ele quer te ajudar a cumprir esse propósito. E talvez você não tenha ainda tido essa revelação, percebido essa revelação. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Deus. E aquele caso ali, Agar e Ismael, eles estavam precisando de serem salvos da morte naquele momento. E Deus agiu propiciando o poço. Quando eu olho para a minha história, para a história da humanidade, eu vejo que Deus fez algo muito maior para salvar não só Agar, Ismael, naquele momento, para não só salvar a mim, mas todos nós estávamos com uma sede, que é a sede de Deus. E Deus enviou Jesus para morrer numa cruz, no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos para sempre. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer e aceitar isso, entregar as nossas vidas a Deus. Talvez essa seja a tua realidade, talvez você esteja vindo aqui por um tempo, talvez essa é a primeira vez que você veio, talvez você esteja assistindo, pela internet pela primeira vez, e você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Deus. Hoje, em nome de Jesus, Deus quer abrir teus olhos, para que você não veja só um poço, mas para que você veja um rio de água viva que é Jesus. E você diga a Deus: Deus, toma a direção da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Então, nesse momento, eu quero orar por todos nós. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você que tem orado ao Senhor e sente como se Deus não te ouvisse. Eu quero orar para que você lembre, em todos os dias da tua vida, que Ele te ouve. Para você que não se sente visto por Deus, que você lembre que Deus te vê. Para você que não se entregou ainda ao Senhor, eu quero orar ao Senhor, para que nesse momento você tenha a coragem de tomar a decisão e viver para Deus. E falar para Deus: Deus, toma a minha vida. Foi o Senhor quem fez, o Senhor quem conduziu, e a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Eu não fui criado para viver como eu tenho vivido, eu fui criado para viver como o Senhor deseja. Se você tem já um tempo de vida cristã, mas talvez se sente sozinho, talvez se sente abandonado, eu quero te dizer, e quero orar por você, para que você lembre que você não está no deserto, e que não existe deserto algum que te afaste de Deus.